você, sou o professor Carlos Alberto. Estamos aqui em Aprendendo a Filosofar e hoje eu vou produzir um vídeo junto a vocês falando sobre a história do Império Romano nos séculos 3 e 4 e as suas ingerências no Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 depois de Cristo, quando a igreja questiona Ário, um teólogo que vai questionar dizendo que Deus, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, é posterior a Deus, o que para nós católicos e para os protestantes também é uma heresia, é uma negação da fé. Bom, eu vou apresentar para vocês o texto que eu produzi em uma comunicação da qual eu participei no meu curso de mestrado da PUC aqui no Rio de Janeiro. Bem, antes de começar, peço que você deixe o seu like e, se você gostar do nosso trabalho, não sendo ainda inscrito, cogite se inscrever em nosso canal. Eu vou ler o texto da minha comunicação para vocês. Vamos então à nossa aula de hoje. Aí está o nosso Canva inicial. O Império Romano, dos séculos 3 e 4, claro, sempre aqui depois de Cristo, e suas ingerências, os seus mandos, no Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325. Vamos ao texto. A historiografia tradicional costuma dividir a história do Império Romano em dois períodos. O primeiro período compreende o largo espaço temporal entre Otávio Augusto, sobrinho de Júlio César, e os últimos anos dos Severos, conhecido como Principado ou Alto Império Romano. Vai de 27 a.C. até 285 depois de Cristo. O segundo período, que será o objeto de estudos da nossa comunicação aqui, nossa aula de hoje, é inaugurado com a ascensão de Diocleciano e denominado Dominato ou Baixo Império Romano, que se estende de 285 depois de Cristo até 476 depois de Cristo, ano que se convencionou datar como o marco da queda do Império Romano. Apesar das variações entre a indiferença, por exemplo, o imperador romano Marco Aurélio, que era um estoico, não ligava para os cristãos, nem os favorecia e nem os perseguia. Ou o rigor e a perseguição impostos pelo Império Romano e suas estruturas sobre o cristianismo nascente. Falamos aqui da patrística. Nos interessa aqui, de modo particular, o período correspondente à ascensão ao trono de Diocleciano, imperador romano de 284 a 305 depois de Cristo, certamente aquele que, ao lado de Maximiano, foi o mais severo perseguidor dos cristãos, em fins do século III até o reinado de Constantino, assim como seus acenos e também suas inúmeras ingerências, quer dizer, mandos sobre a igreja que ganhava força, relevância social e espiritual ao largo do século IV depois de Cristo. Esta comunicação que apresentei visava compreender os referidos séculos, marcados que foram por diversos conflitos políticos, os quais seguramente afetaram o Concílio de Nicéia em 325. Bom, suicídios, abdicações, perseguições, martírios, ingerências, quer dizer, mandos do Estado sobre as decisões da Igreja serão aqui tratados por nós. Ao longo da dinastia Severa, que vai de 193 a 235 depois de Cristo, os sinais da crise da Pax Romana eram cada vez mais frequentes.
Dentre os severos, o historiador da igreja, Pierre Pierrat, mostro aqui para vocês, em sua História da Igreja, cita Sétimo Severo, que governou o Império Romano de 193 a 211 depois de Cristo. Quem, em 202, assina um reescrito, visando, ao mesmo tempo, os judeus e os cristãos. Fica interdito não apenas fazer-se cristãos, mas também fazer cristãos. A justiça não deve apenas esperar as denúncias, e sim procurar os cristãos. É sobretudo no Egito e na África, onde o cristianismo progride rapidamente, que esse reescrito faz mais vítimas. Isso era uma lei, um édito do rei Sétimo Severo, proibindo o cristianismo. Era proibido ser cristão e era proibido evangelizar os outros para que também eles se tornassem cristãos. Bom, em meados do século III, Décio, preocupado em fazer o envelhecimento do império retornar às virtudes e ao culto da antiga Roma, no ano de 250, determina que todos aqueles que, no território do Império Romano, gozam do direito de cidadania estão obrigados a manifestar expressamente, mediante um sacrifício ou uma libação ou a participação em uma ceia sagrada romana, a sua adesão à religião oficial. Os contraventores, ou seja, cristãos, e também aqui no caso os judeus, poderão sofrer a pena de morte. Já o imperador Valeriano, 253-260, através de 2 éditos, agrava essa legislação, visando, sobretudo, a cabeça do corpo cristão, perseguindo, portanto, bispos, padres, diáconos, etc. A igreja na África é dizimada, nos ensina Pierre Pierrat. São Cipriano, por exemplo, que foi bispo de Cartago, foi decapitado no reinado de Valeriano. Entre 235 e 284, somente um dos 26 imperadores romanos teve morte natural, o que atesta a crise no Império Romano do século III. Em 284, sempre depois de Cristo, ano do assassinato de Numeriano, imperador que governou por 2 anos e antecedeu Diocleciano, é então o momento no qual a população sofria em Roma com altos impostos e uma crise econômica e agrícola que afetava todo o império. Diocleciano, que assume o poder após matar o suposto assassino de Numeriano, Ário Aper, dividiu o Império Romano em 2 partes, uma oriental e outra ocidental. Mostro aqui para vocês o Império Romano dividido. A parte oriental foi entregue ao general Maximiano, enquanto a ocidental ele mesmo gerenciava. Seu homem de confiança, Maximiano. Diocleciano dividiu o império entre 4 governantes, a chamada tetrarquia, com sedes em Treves, Milão, Itália, hoje, Sirmo, Bósnia-Herzegovina e Nicomédia, que é hoje a Turquia. A ação política de Diocleciano enfraquece o Senado romano, uma vez que Roma deixou de ser a sede do império. Coube a Diocleciano e Maximiano a maior leva de perseguição aos cristãos da história. São atribuídos a ele 4 éditos imperiais que proibiam os ritos cristãos e deram ordem de prisão aos líderes religiosos. Todos os cristãos do império deveriam prestar cultos aos deuses imperiais.
Dentre os martirizados, que são muitos, ao longo dos seus quase 20 anos de reinado, citamos aqui São Sebastião, que é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Jorge, São Cosme e São Damião e Santa Luzia, todos eles martirizados no reinado de Diocleciano. Muitos dos bispos participantes do Concílio de Nicéia tinham sofrido perseguições nos anos anteriores sobre o reinado de Diocleciano e de Maximiano. Bom, acerca de Constantino, que governa Roma entre 306 e 337 depois de Cristo, temos como fontes primárias o bispo Eusébio de Cesareia. Mostro para vocês aqui o livro de Eusébio de Cesareia, historiógrafo de Constantino, que faz dele um padrão de virtude. Mas também temos o pagão Zósimo, que vê nele o responsável pela decadência do Império Romano. Tomando como referência Eusébio, é certo que, desde o início de seu reinado, Constantino manifestou uma simpatia militante em relação ao cristianismo. Uma prova evidente disso pode ser encontrada no impropriamente chamado Édito de Milão de Constantino de 313. Trata-se menos de um ato jurídico do que de resultados concretos das conferências realizadas em Milão, entre Licínio e Constantino. E aí ele vai determinar o esquecimento do passado, proibição da perseguição aos cristãos, total liberdade de culto e reparação dos prejuízos sofridos pelos cristãos. De acordo com o historiador francês Pierre Pirard, desde 323 começam a ser substituídos os signos pagãos das moedas. As moedas romanas, até Constantino, tinham no seu verso a imagem do imperador romano de então. As basílicas de configuração retangular, com naves sobre colunas e tetos com vigas aparentes, multiplicam-se em Roma e em todo o império. O vocabulário cristão infiltra-se na legislação romana. Os filhos do imperador são criados no cristianismo. Os julgamentos nos tribunais episcopais têm validade oficial em Roma, e as igrejas têm a faculdade de construir o seu próprio patrimônio, ou seja, é uma guinada na história da igreja, o reinado de Constantino. Quando Constantino logra desembaraçar-se de Licínio e se torna o único senhor do Império Romano, ele transforma Bizâncio na esplêndida Constantinopla, que recebe, claro, o seu nome, criando uma nova Roma com características cristãs. Consideremos agora alguns fenômenos históricos que evidenciam as ingerências, os mandos do Império Romano sobre o Concílio de Nicéia e, evidentemente, sobre a estrutura da Igreja Católica. Bom, para tanto, vamos nos servir, sobretudo, da obra do doutor em História da Igreja, o bispo de Barcelona, Davi Abadias. Esta obra aqui que eu mostro para vocês. Ele vai dizer o seguinte, que é uma fonte secundária. Foi o imperador Constantino quem convocou o concílio para solucionar as controvérsias que assolavam a igreja naquele tempo. A divisão e a tensão criadas por as teses de Ário. Ário era um padre cristão católico que dizia que Jesus vem de Deus. Jesus nem sempre existiu, ou seja, ele coloca Jesus como uma criação de Deus, posterior a Deus, o que é uma heresia para um cristão católico e também para os protestantes. Ário defendia que o filho estava subordinado ao pai e que era uma criação inferior, que é uma heresia, uma negação da fé. E a necessidade de se estabelecer uma data comum também
foi celebrada nesse concílio, a celebração da Páscoa. A Páscoa, como nós conhecemos, foi datada nesse concílio de Nicéia. O lugar escolhido para a reunião foi o Palácio Imperial de Verão do imperador Constantino. Constantino deixa que a igreja se reúna em seu palácio. Isso mostra, claro, uma certa ingerência do imperador. Além disso, o imperador autorizou os bispos participantes a utilizarem os cursos públicos, ou seja, as vias, as rodovias, as estradas romanas reservadas para o uso dos correios imperiais, para que os seus participantes pudessem chegar com segurança e rapidez ao concílio. A maioria dos membros do concílio eram da zona oriental do império, mas dentre os poucos advindos da zona ocidental estava o bispo Ósio de Córdoba, conselheiro do imperador Constantino, quem muitas vezes presidiu as sessões conciliares. Diz Abadias: o imperador presidiu a inauguração do concílio, assim como ofereceu um jantar no palácio para todos os participantes, o que mostra o poder do imperador. Quando Ário expôs suas ideias heréticas, em meio aos seus seguidores estava o bispo Eusébio de Nicomédia, e seria ele quem posteriormente administraria o batismo a Constantino, que antes de morrer foi batizado como cristão e católico. O símbolo de fé niceno, um dos símbolos básicos da Igreja Católica, ao seu tempo, teve apenas o voto negativo de Ário e de 2 dos seus adeptos. Foi adotado em junho de 325 e foi promulgado como lei imperial pelo imperador Constantino. O Concílio de Nicéia determinou também que a festa da Páscoa seria fixada a cada ano, no domingo seguinte à primeira lua cheia da primavera. Por isso que o carnaval ele acontece 40 dias antes do início da Páscoa. Constantino conferiu a esta datação a categoria de lei imperial. De acordo com Abadias, ainda hoje, esta é a contagem empregada para fixar anualmente a festa da Páscoa, que afeta também a festa do Carnaval. Bom, mas Constantino também foi objeto de críticas. Sua pouca preparação teológica, ele só se converte no final da sua vida, assim como sua fácil deriva entre uma tendência ariana e a igreja, a ideia ortodoxa da igreja, de que Jesus é consubstancial a Deus Pai, de acordo com quem o aconselhava, dificultou, naquele momento, a unidade da igreja. Enquanto o bispo Ósio de Córdoba esteve junto de Constantino, os decretos e o símbolo de Nicéia foram implantados em toda a igreja. Porém, quando Ósio volta para o ocidente, seu lugar foi ocupado por um bispo filo-ariano, ou seja, que era simpático às heresias de Eusébio de Nicomédia. Ele começou, então, uma campanha contra Atanásio de Alexandria e os defensores nicenos de maior destaque. Seus aconselhamentos acabaram resultando no exílio do bispo Atanásio e depois na readmissão, aí sim aconteceu uma volta de Constantino, à comunhão da igreja. Ário havia sido excomungado e ele vai ser de novo acolhido na igreja, apesar de sua heresia, o que levou a uma divisão interna da igreja. Quando no Ocidente se prestava contra a destituição de Atanásio e a readmissão de Ário, no Oriente, de outro modo, se buscava uma nova fórmula que evitasse o termo homoousion to patri, que quer dizer consubstancial ao Pai. Buscava-se um novo conceito, parecido ao Pai. Jesus não é parecido ao Pai, ele é consubstancial ao Pai. Ou, dizia Arion, de substância parecida ao Pai, o que é uma heresia. Durante aqueles anos,
foram celebrados diversos concílios e sínodos locais, sem que se chegasse a um acordo. Houve uma reunião em Sárdica, em 342, outra em Romine, em Seleucia, em 359. Os problemas envolvendo o arianismo não seriam sanados de todo pelos seus sucessores de Constantino. Pelo contrário, seus filhos e sobrinhos levariam o Baixo Império a novas crises. E aí só teríamos uma solução no Concílio de Constantinopla. Por fim, mostro aqui para vocês os livros que usei para esta videoaula. O livro de Eusébio de Cesareia, que lhes mostrei. O livro História da Igreja, excelente, recomendo, de Pierre Pirard. E a breve história dos concílios ecumênicos, que são 21 na história da Igreja, de Davi Abadias. Esta foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas. Que o nosso Deus de bondade abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.